Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos à Bíblia, vamos abri-la no livro de João, capítulo 15, versículo 1. E o tema da mensagem que o pastor traz à igreja nessa noite de quarta-feira, noite chuvosa, aqui em Fortaleza, né? O tema é: e assim vos tornareis meus discípulos. João capítulo 15, versículo 1 em diante. E eu vou ler o texto sagrado, tá? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Mas se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos orar para que o Espírito Santo fale profundamente ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao nosso Deus agora. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento, enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Mas aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e nós estamos aqui porque somos obedientes à Tua palavra. E quando nós somos obedientes à palavra, quando nós fazemos aquilo que o Senhor manda, sem questionar, sem apresentar desculpas,
nós estamos fazendo exatamente isso que a letra desse hino falou e que fez parte de um dos teus sermões. Nós estamos cavando uma profunda vala. Nós estamos construindo a nossa casa, a nossa vida, sobre um alicerce sólido. Porque nós sabemos que ao longo da nossa existência, nós vamos enfrentar muitas tempestades, muitas chuvas, muitos rios que vão transbordar. Nós vamos enfrentar ventos fortíssimos, que se a casa não estiver bem construída, ela cai. A pessoa é vencida pelos problemas da vida. Como nós temos visto pessoas serem vencidas pelos problemas da vida, principalmente aqueles que estão dentro das igrejas. Porque apesar de estar dentro de um templo, apesar de ouvirem pregações, apesar de cantarem hinos de louvor e adoração ao teu nome, não estão construindo a casa sobre rocha. Estão construindo sobre areia. E aí quando vem as lutas, quando inimigos se levantam, a pessoa não suporta a luta, ela não tem coragem de enfrentar o inimigo, e a casa desaba e é grande a sua ruína. Ah, Senhor Deus do universo, e nessa noite, meu Pai, nós queremos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso espírito, faça-nos compreender a Tua palavra, porque nós somos completamente dependentes do Senhor. Se o Senhor não nos ensinar, se o Senhor não nos der a perfeita compreensão, não tem pastor nesse mundo que possa fazê-lo. O pastor só pode pregar, mas quem ensina, quem dá convicção sobre a palavra, quem dá o discernimento, quem dá a compreensão perfeita é o Teu Espírito Santo. E é isso que nós queremos aqui, meu Pai. Fala-nos nessa noite, fala ao Teu povo, aos Teus pequeninos, as ovelhas do Teu rebanho, os Teus escolhidos. Usa-me como Teu pastor. Dá-me a capacidade, a inspiração, Jesus, de eu poder explanar a Tua palavra, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, não vem de mim, vem de Ti, meu Deus. E que tudo isso seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, quando nós falamos de fruto para a igreja nos dias de hoje, e quando eu digo a igreja, eu estou me referindo a todas as denominações. Eu não estou me atendo a uma denominação apenas, a todas. Quando se fala de fruto nos dias de hoje, a mentalidade carnal que está dominando a igreja é uma coisa tão violenta, é uma coisa tão avassaladora, que a primeira coisa que a pessoa faz é pensar em feitos e não em caráter. Ela pensa que frutos é algo que a pessoa faz, é algo que a pessoa realiza. Mas esses frutos que Jesus diz aqui, que quando nós o produzimos, é que nós nos tornamos seus discípulos, são frutos que são oriundos da ação do Espírito de Deus em nossas vidas. É o Espírito Santo que faz com que você produza esse fruto. É o Espírito de Deus que age e faz com que você seja uma pessoa que produz fruto. É a ação de Deus na manifestação do Espírito Santo, nos tornando pessoas semelhantes a Jesus,
fazendo com que você manifeste o caráter de Deus na tua vida, como marido, como esposa, como filho, no teu trabalho, no convívio com os irmãos da igreja, sabe? No relacionamento com os teus vizinhos, com o teu patrão. É isso aqui. É a manifestação do caráter de Deus em nossas vidas. Então isso aqui não tem nada a ver com feitos. Não tem nada a ver com aquilo que se faz, tem a ver com caráter. Mas o problema é que o sistema religioso ignora tudo isso aqui e diz assim: o pastor fulano está apresentando frutos. Ele abriu 100 templos, abriu 100 igrejas. Olha, o pastor Beltrano, ele está pregando para multidões. Ele faz uns eventos que junta muita gente. Ele está apresentando frutos. O irmão fulano está ajudando a lavar a igreja. Ele está apresentando fruto. O irmão Beltrano está ajudando com 100 reais. Ele está apresentando fruto. O irmão tal está jejuando. Ele está apresentando fruto. Bobagem. Isso é a mais pura bobagem. Você pode fazer tudo isso que eu acabei de falar agora e não está apresentando nenhum fruto para Deus. Por exemplo, o Papa, que é o líder dos católicos, ele prega para multidões. Chico Xavier, aquele médium que faleceu há muito tempo, e agora lançaram até um filme sobre ele, ele atendia 25 mil pessoas por dia lá no centro espírita dele, na cidade de Uberaba. Tem artistas de música popular brasileira que nunca colocaram os pés dentro de uma igreja e doam milhões de reais para ajudar obras de caridade, para ajudar entidades beneficentes. As baianas lá do Candomblé, em Salvador, na Bahia, elas vão lá lavar as escadarias das igrejas. Já viu aquela cerimônia de lavar as escadarias das igrejas? Aí eu pergunto, e essa gente está apresentando frutos para Deus? Sim ou não? Não. Então não é disso que Jesus está tratando aqui. Jesus aqui está tratando de caráter, está tratando de ser semelhante a Ele. E esse fruto que ele se refere, só Ele pode produzir. E só terá o privilégio de ser ramo produtor desse fruto, o ramo que estiver na videira verdadeira. Aqui no versículo 1, ele diz assim, acompanha aí na tua Bíblia a leitura. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Olha, presta atenção nisso, irmão. Só Jesus é a videira verdadeira. Todas as outras são videiras falsas. Só Jesus é a fonte da vida. Então você tem que tomar muito cuidado para você não ser enganado. Porque todos os dias tem um monte aí de videiras falsas, de fontes falsas, sendo oferecidas no rádio, na televisão, através da literatura. E na verdade essas fontes que se oferecem, essas videiras que eles apresentam, não passam de manifestações da carne. Não tem nada a ver com a videira verdadeira. Olha, Deus alerta sobre isso no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, Jeremias 17, versículos 5 e 6. O Senhor diz assim: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Deixa eu explicar logo isso aqui. Tem gente que quando lê esse versículo, está vendo? Por isso que eu não confio em ninguém. Não confio nem no meu pai. Não é isso que Deus está falando, não. Como é que nós vamos viver a vida sem poder confiar uns nos outros? Como é que eu vou poder me relacionar com você se eu não confiar em você e se você não confiar em mim? Então não é isso que Deus está dizendo. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. Deus está dizendo, maldito é aquele que confia que aquilo que ele precisa, que aquilo que ele necessita, pode vir de homens, pode vir de soluções humanas. Tem gente que confia em político. Eu tenho um pistolão. Se eu conseguir chegar no deputado fulano,
olha, ele vai fazer um bilhetinho, vai abrir uma porta de emprego para mim. É isso que Deus está dizendo. Maldito é o homem que, ao invés de confiar em Deus, confia nessas coisas que o mundo apresenta. Aí ele continua aqui no versículo 6. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Quer dizer que Deus está dizendo aqui que quem se deixa seduzir por videiras falsas, por fontes enganosas, será como o arbusto no deserto, e não verá quando o bem vier. Antes vai morar nos lugares secos no deserto, na terra salgada e inabitável. Você sabe, no passado, o povo de Israel cometeu esse erro aqui, de confiar em fontes falsas, de não se satisfazer com Deus, de imaginar que podiam encontrar soluções para os seus problemas, encontrar vida, encontrar paz, encontrar sucesso, encontrar vitória, em outras coisas que não fosse o Deus criador dos céus e da terra. E o povo de Deus continua fazendo a mesma coisa hoje. Você quer ver? Nesse mesmo livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Quer dizer, o profeta está dizendo aqui que quem procede dessa maneira será como um arbusto no deserto e não verá quando vier o bem. Aquele que se aparta de Deus, aquele que não entende que Deus é que é o manancial de águas vivas, não existe outra fonte de vida, não existe outro manancial, somente Deus, e fica procurando em outros lugares, ele não verá quando vier o bem. O problema é que a maioria das pessoas não sabem, não fazem nem ideia do que é o bem. O bem não é a pessoa se tornar uma pessoa famosa, por exemplo, na vida cristã, na vida espiritual. Não é ser ovacionado por multidões. O bem não é o sujeito ser reconhecido como um pastor superstar, o melhor pastor da face da terra. Não. O bem que ele está se referindo aqui, irmãos, não é a pessoa ser venerada porque faz jejum. Você sabe que tem pessoas em igrejas que vivem debaixo das obras da lei, que são veneradas porque fazem jejum. Olha, chegou a irmã do jejum. Olha, chegou o irmão poderoso. Aquele ali, ele jejua mais do que Jesus. Ele jejua 43 dias. Jesus jejuou 40, ele vai lá para 43, para ser maior. E ele é venerado dentro da igreja. Não é isso. O bem é quando nós reconhecemos que estamos tendo um processo tal, efetuado por Deus em nossas vidas, que nós já estamos parecidos com Jesus Cristo. Essa coisa de ser parecida com Jesus, olha, é tão importante para Deus, é tão importante aos olhos de Deus, que todas as outras coisas têm que se tornar lixo para a gente. O nosso principal alvo, a nossa principal meta tem que ser isso aqui: se tornar semelhante a Jesus. Agora, esse fruto que brota na nossa vida, na minha vida, na tua vida, e faz com que nós sejamos semelhantes a Jesus, que faz com que Deus seja glorificado, quem é que produz esse fruto? O próprio Deus. O próprio Deus é que produz o fruto. Não é você, não é nenhuma outra pessoa nesse mundo, não é nada nessa terra. É Deus que produz. Só pode ter esse fruto na vida se Deus produzi-lo. Amém? Aqui mesmo no Velho Testamento, no livro do profeta Oséias, adiante um pouco aí. Oséias, capítulo 14. Oséias, capítulo 14, versículo 1 em diante. Encontraram? Todo mundo achou já?
Eu espero, claro. Encontrou, irmã? Posso ir? Então vou ler, tá? Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, diz ele. Perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Diga para Deus, ele está dizendo, a Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti, o órfão alcançará misericórdia. Tremendo isso aqui, né? Se arrependam, se convertam, peçam perdão a Deus do pecado de vocês. Ao invés de ficar aí apresentando sacrifício, ofereça sacrifício de lábios que confessa o nome de Jesus. Paulo disse isso lá em Hebreus, não foi? Diga para Deus, a Assíria já não nos salvará, a Virgem Maria já não nos salvará, a corrente de libertação já não nos salvará, o trabalho de macumba já não nos salvará, as horas de jejum já não nos salvarão, porque vocês vêm confiando nessas coisas. É isso que Deus estava mandando o povo se arrepender. Deixe de confiar naquilo que é nulo, naquilo que não tem nenhum valor espiritual, naquilo que não vai trazer nenhum benefício para vocês. E no versículo 8, o Senhor diz, ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Aleluia. Olha, é de mim que procede o teu fruto. Tudo que acontece na nossa vida, meu irmão, tem que proceder de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, é preciso que a gente entenda que Deus nos designou para que a gente produza frutos. Mas o problema, sabe qual é? É que às vezes a gente pensa que esse fruto aqui que Deus está se referindo vem de fazer uma corrente, vem da pessoa fazer jejum, vem através de um pastor qualquer colocar a mão na cabeça, fazer uma oração. O pastor vai colocar a mão na cabeça, o pastor vai fazer uma oração, e a partir daí eu vou passar a produzir frutos. Não, eu vou jejuar muitas vezes na semana para que eu possa produzir fruto. Aí Deus diz, não, eu que sou a fonte, é de mim que procede o teu fruto, não é de jejum, não é de sacrifício de tolo, não é de homens. Irmãos, Deus não dá a sua glória para ninguém, meu irmão. Porque senão, se o fruto fosse consequência de jejum, a glória teria que ser dada a quem? O jejum. Se o fruto fosse consequência de uma oração que um pastor qualquer fizesse sobre a tua cabeça, a glória seria dada ao pastor que fez a oração. Deus não dá a sua glória para nada, nem para ninguém nessa terra, meu irmão. Não dá mesmo, amém? O teu fruto procede de mim, aleluia. Procede de mim, Deus está dizendo, de mais ninguém nesse mundo, ninguém nessa terra. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a gente começa a ter uma noção de que fruto é esse que Jesus está dizendo que Ele nos designou para que a gente os produza, né? Encontraram? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é fazer jejum 3 vezes por semana, fazer uma vigília toda sexta-feira, das 11 da noite até as 5 da manhã. É isso? Não ir mais à praia, a mulher não usar mais batom, brinco, esmalte, não sei o quê, o homem não usar mais bermuda, porque é isso que se ensina aí fora. Não, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, diz o apóstolo Paulo. Então você está vendo? São frutos espirituais e todos eles têm origem no amor. Todos têm origem no amor. Olha, eles podem aí fora construir templos, catedrais, eles podem construir orfanatos, eles podem promover quantos shows gospel eles queiram promover, eles podem jejuar até ficar seco igual uma tábua, podem esfolar o joelho no chão até sangrar, mas não produzirão frutos espirituais. Nunca. Porque isso que eles chamam de frutos, são frutos artificiais, são frutos da carne, são frutos dos próprios homens. Esses frutos aqui espirituais, só Deus pode produzir em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Agora volte lá, em João capítulo 15, versículo 2. Porque agora Jesus diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. O que Jesus quis dizer com essa expressão? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, o Pai o corta. O que ele quis dizer com isso? Bom, em primeiro lugar, ele não está falando aqui da possibilidade de um filho de Deus perder a salvação. Que a maioria dos pastores lê isso aqui e diz: está vendo, irmão? Cuidado, viu? Deus te corta e te joga no inferno, você perdeu a salvação. Não. Se Jesus estivesse se referindo a perder a salvação, ele estaria desdizendo aquilo que ele já tinha dito um pouco antes, lá no capítulo 10 de João, versículo 28, quando ele disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Então não é isso. Senão a Bíblia seria um festival de contradições. E o que é então, pastor? Eu vou explicar para você isso aqui. Eu acho que eu sou um dos poucos pastores no mundo que reiteradas vezes tem dito nos púlpitos, em programas de rádio, através de literatura, que existe dentro da igreja de Jesus no mundo inteiro, homens, mulheres, jovens, velhos, pessoas que, dentro das suas denominações, não importa quais, são reconhecidas como povo de Deus, são reconhecidos como pessoas convertidas, são reconhecidos como ovelha de Jesus, mas que não passam de incrédulos, que não produzem frutos. E essas pessoas, mesmo estando dentro de um templo, mesmo participando de um culto, mesmo carregando uma Bíblia debaixo do braço, mesmo cantando hino de louvores a Deus, quando elas morrerem, elas vão para o inferno, porque não pertence a Deus. É exatamente isto que Jesus está dizendo aqui. É exatamente isso aqui. Porque você quer ver uma coisa? Vamos imaginar a igreja de Jesus como sendo um vinhedo. Vocês sabem o que é um vinhedo, não sabem? Uma vinha. Uma grande plantação de pés de uvas, né? Vamos imaginar a igreja como sendo um vinhedo. Aí você olha, e dentro desse vinhedo que é a igreja, há algumas pessoas que parecem ramos enxertados ali na vinha. Parecem, de onde você olha parece. Mas são pessoas que agem de uma forma tão mecânica, tão artificial, que quando você tem olhos espirituais e você observa essa pessoa de uma maneira, sabe, mais focada nela, você logo vê que são pessoas infrutíferas. São pessoas que não produzem frutos, são pessoas que não têm o fruto do Espírito na vida delas. Mas parecem ramos. Então, elas estão dentro de um templo,
mas elas não estão ligadas à videira verdadeira, são incrédulas, são vasos de desonra, são lobos vestidos de ovelhas, é o joio no meio do trigo, e essas pessoas serão julgadas. E quando no dia do julgamento serão condenadas e lançadas no inferno, não tem outro caminho para elas. Lá na epístola de Judas, antes de começar Apocalipse, abra lá. Judas só tem um capítulo, versículo 12. Essa epístola de Judas, ela faz um raio-x perfeito, sabe, do caráter dos filhos do diabo. E aqui no versículo 12 ele diz assim: estes homens, essas pessoas, né, são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Eles são nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvore em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Olha, meu irmão e minha irmã, é duro o que eu vou dizer para você, mas isso aqui é uma descrição perfeita do que é a grande maioria das pessoas que se dizem membros do corpo de Cristo, tanto no Brasil como no mundo. A maioria é isso aqui, ó. Eles comem junto com você, eles participam da ceia junto com você, eles cantam louvores a Deus junto com você, eles dão esmola para Deus. Nós damos oferta, eles dão esmola. Mas mesmo fazendo tudo isso que nós fazemos, são pessoas que só se preocupam consigo mesmas, são egoístas. Uma das características desse ramo que não produz fruto é o amor próprio, é o egoísmo. Eles só se preocupam com o bem-estar dele. Se as coisas estão trazendo benefício, ele se sente muito bem. Se acontecer qualquer coisa que atrapalhe, aí já não serve mais para nada. São egoístas. Aliás, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, a sua epístola à igreja de Roma, no capítulo 16, versículo 18, o apóstolo foi muito duro também. Imagine que ele estava escrevendo para uma igreja. Ele estava falando o que eu estou falando hoje aqui, e que deixa muita gente assim de olhos bugalhados, e tem muita gente quando ouve pelo rádio fica indignada, e diz: esse pastor é louco, todo mundo é de Deus, todo mundo está salvo, o que ele está falando é uma bobagem. Olha o que Paulo falou aqui: porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, aos seus próprios interesses, e com suaves palavras e lisonjas, puxa-saquismo, enganam o coração dos incautos. Gente que está na igreja em busca de honra pessoal, querendo ser reconhecido como melhor do que os outros, querendo ter poder nas mãos para pisar em gente, para mandar em gente. Ela quer alguma coisa, ela está interessada em alguma coisa que faz bem ao ego dela. Aí ela consegue. No dia que ela dá uma vacilada, no dia que ela comete um erro, uma falha, aí ela começa a achar que agora vai ser difícil ela continuar com aquele prestígio, ela continuar com aquela fama, ela continuar com aquele poder, ela continuar com aquele reconhecimento que os irmãos tinham. E aí ela resolve mudar o seu teatro. Ela vai em busca de outro templo. Ela não permanece mais. Entendeu? A pessoa está aqui, mas o interesse dela é satisfazer o seu próprio ventre. Tem gente que tem sede de poder, gosta de poder. Tinha uma irmã aqui, aí botaram ela para tomar conta da feirinha. Com um mês, ela me pegou aqui atrás. E eu sou danado para observar isso, sabe? Olha, eu tenho olhos espirituais.
Ninguém faz a minha cabeça com palavras bonitas, com gesto, com ativismo. Ah, não está fazendo isso, ah, não está fazendo... Não. Eu não olho para isso. Eu olho para o fruto. E ela chegou lá e disse, pastor, eu ia descendo a escada, ela, pastor, veja bem, olha só, quem ocupa essa sala aqui? Eu digo, é o Rodrigo. Ele faz a dispensa, aí guarda todo o material de gravação, CDs, etc. Não, mas veja bem, tal, não dava para o senhor tirar isso daqui, manda ele arranjar um outro lugarzinho aí e CD para mim. O que tem a ver fazer feirinha com a pessoa já querer uma sala, um gabinete? Nem você sabe disso, Rodrigo. Você está sabendo pela primeira vez, que eu nunca falei para ninguém. Eu digo, não, irmã, não, por enquanto deixa assim mesmo. Deixa assim mesmo. Tá? Vê se essa pessoa está hoje mais com a gente. Não demorou muito tempo, ó. Perna para que te quero. Como diz o cearense, pegou o beco. Não foi só por isso não, por outros motivos. Mas é sempre assim como eu estou dizendo. Vamos voltar lá em João, capítulo 15, versículo 2. Na segunda parte do versículo, ele diz: e todo ramo que dá fruto, meu Pai limpa, para que produza mais fruto ainda. Então a primeira coisa, essa é uma verdade absoluta. O verdadeiro Filho de Deus tem que dar fruto. Ele é obrigado a apresentar o fruto do espiritual, o fruto do Espírito. Por quê? Porque ele é um galho, ele é um ramo que está ligado à videira verdadeira. Quem está ligado à videira tem que produzir fruto. Não tem como não produzir fruto. E quanto mais fruto você produz, mais o Pai te disciplina, mais o Pai limpa, para que você produza mais fruto ainda. Olha, eu já disse algumas vezes aqui na igreja, eu já passei por momentos extremamente difíceis na minha vida, por momentos extremamente dolorosos. Eu já fui vítima de traição, eu já fui vítima de calúnia, de mentira, sabe, de tanta coisa ruim. Mas hoje eu sei, porque a palavra da graça de Deus me ensinou, que todos esses momentos difíceis que eu passei na vida, era Deus podando o galho, para que ele produzisse mais fruto ainda. Era uma poda de Deus. Era Deus limpando, sabe? Eita, que meu neto está ali falando só. Deve estar dizendo, é isso aí, vovô, dá duro, vovô. Concordo, vovô. Hoje eu entendo isso. Antes eu não entendia. Antes eu ficava questionando Deus. Eu não entendo, mas eu sirvo tanto a Deus. Eu sou tão fiel. Eu larguei tudo para servir a Deus. E como é que agora eu estou numa situação dessa? E como é que eu estou passando por isso? E como é que acontece aquilo? Eu questionava Deus. Hoje eu sei que tudo aquilo que já aconteceu e que ainda vai continuar acontecendo, é Deus podando o galho, tirando o que não presta. Às vezes quando vai podar a videira, o cara vai com a tesourinha, tem uma técnica especial para isso. Quem trabalha num vinhedo, eu estive no Rio Grande do Sul, e o cara deu uma aula para a gente lá, ele mostrando aquelas plantações de uvas, e ele dizia, olha, tem a época de fazer a poda, tem uma época determinada. A gente vai lá, tem gente que faz curso só para isso, com uma tesourinha, e ele vai podando. Até a inclinação, o ângulo que é feito o cortezinho dos ramozinhos, tem que ser dentro de uma técnica, para que ela produza mais fruto ainda. Vai limpando. Você pensa que a árvore não sente? Você pensa que a plantinha lá, quando a tesoura corta um pedacinho dela, ela não sente? Sente. Entendeu? Então entenda isso aqui. Se você quer realmente dar frutos para Deus, apresentar o caráter de Deus,
você vai ter que passar por essa poda. Não tem jeito. Você lembra da vida de Paulo? Todos nós lembramos. O cara foi perseguido, foi caluniado, não queriam reconhecê-lo como apóstolo. Isso não é apóstolo de nada. Apóstolos são os outros. Rejeitado por muitos. Passou fome, passou frio, sofreu traições, padeceu no meio de falsos irmãos, foi alvo de injustiça. Deus nunca permitiu que Paulo se tornasse uma pessoa famosa. Nunca. Não tinha fama nenhum. Vivia fugindo. Onde chegava, ele queria matar o cara. Queria apedrejar. Desce ele pelas muralhas dentro de um cesto, que os caras estavam lá à espreita querendo assassinar o homem. Deus nunca permitiu, por exemplo, que Paulo tivesse uma mega igreja, que ele fosse ovacionado pelo sistema religioso daquela época. Eu digo até que talvez essa tenha sido a causa de Deus ter permitido que Paulo tivesse uma grave enfermidade nos olhos. Entendeu? Era Deus podando Paulo. O que eu estou querendo dizer para você, eu estou me referindo, irmãos, a uma vida de treinamento. Sabe? Para você executar bem alguma coisa, você tem que treinar bem. Você tem que ser muito bem preparado. Eu falei aqui domingo que eu gosto de esporte, eu gosto de assistir jogo de voleibol, atletas de alto nível, porque eu fico maravilhado com a técnica. Mas os caras treinam 8, 10, 12 horas por dia para chegar ali e executar aquilo com perfeição. O cara dá um pulo que sobe 3 metros de altura. O outro pula também 3, ele consegue por cima do outro bater com a violência na bola, o outro defende, tudo isso é uma técnica. Então, eu estou falando exatamente disso, de disciplina, sabe? Uma vida de poda, uma vida onde você vai sendo limpo o tempo inteiro, você vai sendo moldado por Deus, e isso só termina no dia que você deixar esse corpo de carne. Enquanto você viver nesse corpo de carne, enquanto eu viver nesse corpo de carne, nós seremos treinados, nós seremos disciplinados por Deus. Aí eu pergunto, se para apresentar o caráter de Deus tem que passar por esse processo, você quer isso? Você quer apresentar o caráter de Deus na tua vida? Sim ou não, irmãos? E eu vou dizer uma coisa, eu posso pregar sobre isso, porque nesses meus mais de 30 anos de vida ministerial, eu tenho experimentado isso, eu tenho passado por isso. E eu posso dizer para você, sem medo de errar, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhum teatro, que isso que Deus faz na nossa vida é muito melhor, mas muito melhor do que qualquer outra coisa que o mundo possa dar para você. Pastor, é mesmo? É. Outro dia, eu tive um sonho. Para mim não foi sonho, aquilo foi um pesadelo, né? E no sonho, eu voltava para trabalhar na Nuclebras, olha só. Sabe? E todo mundo me recebendo, aplaudindo, ele voltou, tal, e não sei o quê, e as vantagens, isso e aquilo. Eu acordei apavorado. Digo, Deus que me livre. Que pesadelo do inferno é esse, meu irmão? Eu quero voltar para a vida secular, coisa nenhuma. Eu quero lá voltar para a Nuclebras. Eu quero lá ser engenheiro, eu quero lá ser médico, eu quero ser nada. Eu quero ser isso que Deus me preparou para ser pastor. Amém? Então isso que Deus faz para que a gente apresente ao mundo o caráter de Deus, olha, é melhor do que todo puxa-saquismo que o mundo possa fazer com você. Pode acreditar nisso. Porque nada disso que o mundo apresenta vai fazer você ter o caráter de Deus. Vai fazer você ter o caráter do diabo.
É isso que vai fazer. Só faz ter o caráter de Deus esse trabalhar de Deus em nossas vidas. Amém? Jesus disse algo tremendo aqui no livro de Mateus, capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus, versículo 10. Vamos começar do versículo 10. Ele disse assim: bem-aventurados os que são ovacionados por causa da justiça. Hã? Não. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por causa da verdade, por causa de Jesus, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Versículo 11. Está falando comigo, está falando contigo. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Não é para reclamar não é para dizer, puxa vida, crer na graça é muito difícil, quando a gente abre a boca só leva pedrada, todo mundo persegue, todo mundo chama de herege, todo mundo maltrata. Não, é para se regozijar e exultar, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmãos, o sistema religioso que está aí implantado inverteu tudo isso aqui. Hoje ele diz, não, bem-aventurados são aqueles que vivem em comunhão com todo mundo, que faz ecumenismo. Bem-aventurado é o pastor que tem trânsito em todas as denominações. Aquela ali fala que o diabo está fazendo, ele vai lá e é bem recebido. Aquela outra diz que a salvação se perde, ele também chega lá e todo mundo bate palma. Eu não vejo ninguém sendo perseguido aí. Eu vejo a turma sendo ovacionada. Inverteram isso aqui, ó. Olha, por exemplo, já que eu falei de pastor, o fato de uma pessoa ocupar o púlpito como eu estou ocupando agora, pregar uma mensagem como eu estou pregando agora, isso não é sinal de que a mão de Deus está sobre aquela pessoa. Isso não é sinal de que Deus vai usar aquela pessoa, que aquela pessoa vai ser um instrumento de Deus. Não é mesmo. O fato de você, que é membro da igreja, ser elogiado porque você fez o seminário da graça, tirou notas boas, recebeu um diploma. O fato de você ser elogiado porque você é um diácono, é um ministro, porque você é um dizimista, olha, pode cair do cavalo, pode ser do cavalo, porque isso não é sinal de que você está debaixo da bênção de Deus. Não é mesmo. Agora, quando Deus permite que você renuncie a um cargo importante, quando Deus permite que você abra mão da fama que você poderia ter diante da sociedade, que você abra mão do dinheiro que de alguma forma você poderia ganhar nesse mundo, quando Deus permite que você sofra, que você seja injustiçado, que você seja perseguido, que você seja caluniado, aqui ó, alvo de mentiras, esse é o sinal. Esse é o sinal de que a bênção de Deus está na tua vida, de que Deus vai usar você de uma forma extraordinária. Se não tiver esse sinal aqui, pode descer do cavalo que você está no caminho errado. Agora, Deus permite tudo isso, mas Ele não vai deixar ninguém tocar em você, Ele não vai deixar nada faltar para você, porque Deus será a tua provisão de dia e de noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Outra coisa, esse trabalhar de Deus na nossa vida, na minha vida, na tua vida,
é uma coisa que Deus faz, sabe, no anonimato. Não vai trazer fama para você. Você não vai ter prestígio diante dos homens por causa disso. Então esse é o sinal de que a mão de Deus está sobre a tua vida. Esse é o sinal. Amém? Deixa eu voltar em João capítulo 15. João capítulo 15. Vamos ler do versículo 4 em diante, que já estamos caminhando para o final, tá? Jesus disse: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Pastor, o que é permanecer em Jesus? Olha, permanecer em Jesus não é a pessoa permanecer numa denominação, não é a pessoa ser batizada nas águas, não é a pessoa fazer jejum, não é a pessoa dar o dízimo, não. Permanecer nele é você ser dirigido por ele, é você obedecer às palavras dele. Não é fazendo alguma coisa, é você reconhecendo, como Paulo reconheceu e disse: agora já não sou mais eu que vive, Cristo vive em mim, aleluia. Isso é permanecer nele. Você acha que hoje eu sou o que eu sou, eu faço o que eu faço pela minha vontade? Não. É porque depois da revelação da graça de Deus, querido, olha, eu disse: Senhor, dirige a minha vida. Agora não sou mais eu que vive, Cristo vive em mim, é Ele que me dirige. Você acha que se não fosse Ele dirigindo a minha vida totalmente, eu viria para cá todos os meses e passaria 15 dias aqui num quartinho apertado, longe da minha mulher e dos meus filhos? Claro que não. Eu venho porque Ele diz: olha, vamos lá, eu quero que você vá, e eu vou com o maior prazer do mundo. Você acha que se não fosse Ele me dirigindo, eu faria culto domingo de manhã, domingo à noite? Faria só de manhã. Domingo tinha a final do Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco da Gama. Eu sou flamenguista. Se fosse no outro tempo, meu querido, sabe quantas vezes eu ia fazer culto? Nenhuma. Eu mandava outro fazer. Olha, faz o culto lá que eu não estou sentindo, ainda mentia. Não estou me sentindo muito bem. O não estar me sentindo muito bem era para ficar dentro da televisão assistindo o jogo, acompanhando, torcendo igual desesperado. Agora para mim, o meu prazer está aqui, é fazer o culto. Se der 11 horas da noite, meia-noite, se está passando o tape, eu vejo o tape. Se não ver também, quanto é que foi? Foi isso, foi tanto, está tudo certo. Você acha que eu faria isso se não fosse Cristo vivendo em mim? Por isso, olha, não tente de maneira nenhuma ser um super-herói. Não tente impressionar o mundo lá fora. Porque Deus não fez você para impressionar o mundo dessa forma. Deus não fez você para você carregar as coisas que esse mundo carrega. Não foi para isso que Deus te fez, querido. Não foi para isso que Deus te fez, minha irmã. Não foi para carregar esse fardo pesado que esse mundo mau e perverso tem carregado. Deus não nos fez para isso. Deus fez você para agradar a Ele, para obedecer a Ele, para fazer aquilo que Ele manda. E tem mais uma coisa.
tudo isso Deus faz para a glória dele. Aliás, tudo que Deus faz é para a sua própria glória. Amém? Você acredita nisso? Que tudo que Deus faz é para a glória dele? Acredita mesmo? Você quer ver uma coisa? Por que Deus fez planetas no sistema solar, no universo, que homem algum jamais chegará nem perto deles? Já parou para pensar nisso? Puxa vida, para quê? Planeta Quauá e os outros aí. Nenhum homem vai chegar nesse planeta. E para que Deus fez? Para que Deus cria uma árvore e põe lá no meio da floresta, a floresta amazônica aqui no Brasil, num lugar onde nunca um ser humano vai colocar os pés? Você sabe que tem lugares na floresta que nunca ninguém colocou os pés, nem vai colocar. Mas a árvore está lá. Como é que Deus é glorificado por essas coisas, hein? Sabe por quê? Porque quando Deus olha para aquele planeta que Ele criou, está lá no universo, homem nenhum jamais colocará os pés nele, chegará nem perto dele. Mas quando Deus olha para aquele planeta, Deus diz: maravilhoso. Gostei dessa criação, viu? Gostei disso aí. Quando Ele olha para aquela árvore que está lá no meio da floresta, nunca os olhos humanos vai ver aquela árvore, nunca a mão do homem vai tocar naquela árvore. Mas quando Deus olha para aquela árvore, Ele diz: você é maravilhosa. Gostei de você, viu, árvore? É assim que Deus é glorificado pelas coisas que Deus faz. E eu digo com toda a sinceridade do mundo: olha, eu quero ser essa árvore no meio da floresta, onde ninguém põe os olhos, onde ninguém vai colocar a mão. Eu quero ser exatamente assim como essa árvore. Eu não quero ser ovacionado pela sociedade, eu não quero ser famoso, eu não quero receber aplausos. Não, pelo amor de Deus. Mas não quero mesmo. E vou dizer mais, irmãos. No dia que Jesus voltar, quando Jesus estabelecer o seu reino eterno, quando Ele criar novos céus e nova terra, todos esses filhos de Deus verdadeiros, que vivem no anonimato, que não são famosos, que não são ovacionados, que não são aplaudidos, que muitas das vezes não são nem reconhecidos como filhos de Deus, são chamados de herege. É essa gente aí que vai vir junto com Jesus, brilhando como o sol ao meio-dia, meu irmão. Você vai estar lá, eu vou estar lá, nós estaremos lá em nome de Jesus Cristo. Aqui no versículo 8, Jesus continuou e disse: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então Deus é glorificado quando eu permaneço nele, quando eu obedeço a sua palavra, quando eu apresento frutos espirituais. Então nisso serei glorificado. Deus só é glorificado assim. E para a gente terminar, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo, falando pelo Espírito, diz à igreja: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Senhor, estou aqui nessa noite para a tua glória. Senhor,
Estou aqui domingo de manhã para a tua glória. Estou aqui domingo à noite para a tua glória. Não é com outro motivo, não. Não tem outro propósito. É para a tua glória. Amém? Porque você sabe que no curso natural da vida, o filho nasce, bebezinho, vai crescendo, né? E tudo que o filho faz, ele faz olhando para o pai. Tudo. Eu fico vendo meus netos, né? Rafael fica lá, que é o pai deles. Tudo que ele, a partir daquele bebezinho que está ali, ó, João Gabriel. Tudo que ele faz, ele mexe assim na mesa, bate com a mão, pega alguma coisa, levanta os olhos e olha para o pai. Isso é assim. Tudo que o filho começa a fazer, ele começa a fazer olhando para o pai. Tudo que ele faz, ele quer fazer com o pai. Papai, vamos fazer isso. Papai, vamos fazer aquilo. Papai, vamos jogar bola. Papai, vamos no shopping. Papai, vamos no cinema. Papai, vamos no parque. Tudo que o filho faz, ele olha para cima para o pai, porque ele é menor, né? O pai é mais alto, ele olha para cima, ele levanta as vistas e olha para o pai. Papai, você está vendo isso que eu fiz? Ó, papai, ó, eu fiz isso. Eles chegam do colégio, aí pegam as tarefas que eles fizeram, recebem toda semana o livro de tarefas, né? Aí a professora bota lá, ok, parabéns, não sei o que, não sei o que. Eles chegam, papai, olha aqui que eu fiz, olha aqui que eu fiz. Só que chega um dia que o filho começa a querer mostrar aquilo que ele faz para outras pessoas. Esse é o curso natural da vida. Ele começa, não se estresse com isso não, porque é assim mesmo. À medida que ele vai ficando adulto, ele já não quer mais fazer para o pai, ele quer fazer para outras pessoas verem. Né? O Eric, quando era bebezinho, ele falava: mãe, pai, olha o que eu estou fazendo aqui. Hoje, ele quer fazer para os donos da construtora ver. Sabe? Ele quer ser reconhecido, ele quer não sei o quê. Isso é o curso natural da vida. Agora, na vida espiritual, no mundo espiritual, olha, isso nunca poderia acontecer. Deveria ser sempre a gente dizendo: olha para mim, pai. Senhor, meu pai, eu estou trazendo frutos para o Senhor. Frutos que o Senhor mesmo me deu, pai. Deveria ser a nossa atitude sempre. Você dizer para Deus: olha, Deus, eu estou apresentando esse fruto que o Senhor mesmo me deu. Ninguém está vendo isso, mas não tem importância. Ninguém está sabendo, eu não vou ser aplaudido por ninguém, eu não vou ser reconhecido por ninguém, eu não vou ser ovacionado por ninguém. Mas o importante para mim é que o Senhor se agrada disso aqui. Eu estou trazendo, eu estou fazendo, porque isso agrada o Senhor. Amém? Eu acho que foi o ano passado. Eu fui com a minha esposa no mercantil lá em Natal, no Atacadão, que agora tem aqui em Fortaleza também, né? Lá de frente ao aeroporto. Quer comprar barato? É lá. Depois vamos pedir se eles anunciam no rádio, né? Propaganda de graça, meu irmão. Mas vende barato. Onde vende mais barato é lá. E eu fui. E na hora que eu fui com minha mulher, com as nossas comprinhas, pagar no caixa, tinha uma placa assim: caixa preferencial para adultos, para idosos, gestantes, não sei o que, não sei. Preferencial. O que é preferencial? Se eu chegar e não tiver ninguém, eu posso ir. Mas se eu chegar, tiver aqui, e chegou um idoso, ele tem que passar na minha frente. A preferência é dele. Chegou uma senhora com a criança no colo, a preferência é dela. Chegou uma pessoa idosa, a preferência é dela. Isso é preferencial. Aí não tinha ninguém, eu fui. O rapaz disse: não, aqui é só para idosos. Eu digo: não, senhor. Aqui é preferencial. Você não sabe o que é preferencial? Ele disse: não, mas aqui eu não vou registrar. Aí eu engrossei com o cara, sabe?
bati na bancada lá, digo, pois aqui eu vou passar, quero ver você impedido eu passar as compras, nem que eu tenha que fazer você registrar pulso, cara. E botei um olho de mal pra ele assim, e fiquei nervoso, e fiquei estressado. E o rapaz lá, eu digo, agora abra sua boca aí. Olha que coisa horrível. Eu digo, abra sua boca se você for homem. Meu Deus do céu. Já faz tempo, viu? Hein? É claro que eu não ia fazer. Eu estava falando aquilo ali de uma bobeira, né? Olha, mas quando eu cheguei em casa, irmãos, e quando foi na hora de eu deitar, de eu dormir, que aquilo ficou passando na minha mente, como se fosse um filme, eu morri de vergonha. Vergonha de Deus. Eu fiquei com vergonha de Deus. Eu disse, puxa vida, aquilo ali não era eu. Não era eu. Eu sou uma nova criatura. Eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Não foi para ter esse tipo de atitude que Deus me criou, que Deus me fez nascer de novo, que Deus me outorgou o seu Espírito Santo. Eu tenho obrigação de ser um homem paciente, de ser um pacificador, de ser bondoso, de ser amoroso, de ser perdoador. Eu tenho obrigação de ter domínio próprio. Tudo isso eu fiquei pensando. Olha, eu pedi perdão a Deus a noite inteira. E daquele dia para cá, eu passei a vigiar, para nunca mais eu cometer uma bobagem dessa. Porque isso não glorifica a Deus, querido. Deus não é glorificado por essas coisas. Por isso que o Senhor disse, cadê? Deixa eu voltar aqui para a gente terminar mesmo. Capítulo 15, versículo 16. Jesus diz, não fostes vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Olha, não fomos nós que escolhemos Jesus. Foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos estar aqui. Foi Ele que escolheu. E Ele disse, eu escolhi, e eu designei vocês para irem pelo mundo afora e produzam frutos. Sejam pessoas bondosas, sejam pessoas misericordiosas, sejam pessoas perdoadoras, sejam pessoas que têm domínio próprio, sejam pessoas que amam ao próximo como a si mesmo. Sejam obedientes à minha palavra, se submetam ao meu mandar, reconheçam que agora não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. Foi para isso que Ele nos escolheu. Ele não nos escolheu para outra coisa, não. Ele não nos escolheu para ficar fazendo fofoca dentro de igreja, para falar da vida de um, para falar da vida de outro. Ele não nos escolheu para sermos pessoas violentas. Ele não nos escolheu para que a gente viva na imoralidade. Ele não nos escolheu para que a gente viva bebendo cachaça dentro dos bares, se embriagando. Ele não nos escolheu para que a gente viva em adultério, em prostituição, em idolatria, em feitiçaria. Não foi para isso. Ele nos escolheu para que a gente vá e dê frutos. Frutos que Ele mesmo produz em nossas vidas. Amém, irmãos? Então vá. Continue tua caminhada e dê frutos para Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Amém? Entenda que a coisa mais importante para Deus é que nós sejamos semelhantes a Jesus. Esse é o alvo de Deus. E se isso é a coisa mais importante, eu não quero saber de mais nada. Nada mais é importante para mim. Para mim o importante é que Deus me faça semelhante a Jesus.
E para Deus me fazer semelhante a Jesus, Ele tem que me poldar. Eu vou produzindo fruto, Ele vai podando, Ele vai limpando, Ele vai tirando as arestas, Ele vai tirando as imperfeições. E às vezes essa poda dói. Às vezes dói. Mas é para você produzir mais frutos ainda. Amém, irmãos? Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ficar de pé.